Boa noite. Estreando na TV Cultura Litoral, o programa Porto Futuro se apresenta como um promissor espaço de debate e reflexão sobre temas diretamente ligados ao Porto de Santos. Eu, Mauro Samarco, Bruno Orlandi, secretário de Assuntos Portuários e Emprego, Ricardo Molitzas, diretor executivo do SOPESP, Sindicato de Operadores Portuários do Estado de São Paulo. Hoje recebendo aqui nosso convidado, deputado federal, Paulo Alexandre Barbosa, secretário de Estado, deputado estadual, prefeito da nossa cidade por 2 mandatos, né? Um jovem com um currículo tão extenso, e é um prazer e obrigado aí pela tua presença, deputado. Aqui nós vamos fazer um bate-bola, né? Acho que um debate aqui sobre os assuntos principais do nosso porto e da nossa região. Eu faço a entrada, o pessoal vai entender a dinâmica, em seguida os nossos convidados também vão fazer as perguntas diretamente para você. E acho que para começar, seria interessante ouvir de você o trabalho que você já vem desenvolvendo muito bem na Câmara, na Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, a Comissão de Relações Exteriores, a relatoria do Reporto, que com certeza o Molitzas vai puxar esse assunto aqui também, mas acho que é interessante ouvir de você o que vem sendo feito, né, quais são os próximos passos. Eu acho que é uma introdução desse trabalho todo na Câmara Federal. Bom, primeiro agradecer pelo convite, Mauro, pela oportunidade de estar aqui junto com você no programa, com o Molitzas, com o Bruno Orlandi, e falar um pouco sobre o nosso trabalho, falar um pouco sobre esse tema do Porto, que é um tema relevante para a Baixada Santista, para São Paulo e para o Brasil, né? Quando cheguei no Congresso Nacional, eu procurei inserir esse tema de uma forma mais prioritária na agenda do Congresso, né? Para que o governo federal e o Congresso pudessem ter um olhar mais prioritário para a Baixada Santista. A gente tem muitos temas aqui que são discutidos há anos, há décadas, e que infelizmente tem a dependência do governo federal e que infelizmente não saíram do papel, né? A gente vê a revitalização dos armazéns do Valongo, por exemplo, era um tema importante, discutido há muito tempo pela cidade. Fui prefeito 8 anos, brigamos muito para ter esses armazéns cedidos ao município, não tivemos essa possibilidade, trabalhamos muito para que isso acontecesse, isso de fato aconteceu. Hoje o Parque Valongo não é mais um sonho, não é mais papel, é uma realidade. Os armazéns foram cedidos para a Prefeitura de Santos, as obras foram iniciadas, e ano que vem a população já vai começar a enxergar um novo cenário na ocupação daquele espaço. Devolver para a cidade aquilo que ficou, diria, sob a tutela do governo federal durante todo esse período, para que o santista, o turista, possa utilizar esse espaço. Assim como esse exemplo, tem muitos outros, né? A gente tem aí essa Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos que eu criei, foi meu primeiro projeto, junto com a Frente Parlamentar da Ligação Seca Santos-Guarujá. Nós tivemos o apoio de mais de 200 parlamentares para criar esses 2 órgãos aí dentro do Congresso, para justamente a gente poder fazer esses debates e levar à frente esses temas, independente de quem esteja ministro, independentemente dos técnicos que estejam aqui na autoridade portuária. Nós precisamos ter uma agenda própria da região, formada não só pela classe política, mas sobretudo pela sociedade civil, que é quem faz o Porto por vocês, Associação Comercial, SOPESP, Prefeitura, e nós temos a obrigação lá no Congresso de lutar por essa agenda para que ela possa se viabilizar. Então o Instituto da Frente Parlamentar foi justamente criado com esse objetivo, de viabilizar essas demandas, e estamos avançando, eu diria, a passos largos, com temas relevantes, para que a gente possa sair das discussões, sair dos seminários, sair das palestras e focar nas realizações. Eu digo muito, Mauro, Molitzas, Bruno, que a gente sabe o que precisa ser feito, né? Não é mais discutir, olha, quais são as prioridades, quais são as necessidades. Essa discussão já se alongou por um bom tempo, né? A gente já sabe qual a agenda prioritária para o Porto. O que nós temos que fazer? Executar, execução. Acho que essa experiência que eu tive também, essa vivência que tive oportunidade nas funções que eu ocupei, que como secretário de Estado, como prefeito, levar esse olhar para o Congresso, é importante para que a gente, com essa experiência executora, possa fazer com que essas coisas saiam do papel e se transformem em realidade. É isso que eu estou procurando fazer. Deputado, boa noite. Prazer recebê-lo aqui hoje.
Nós sabemos que é importantíssimo para o setor privado, em especial, investimentos de infraestrutura. E o reporto é uma das modalidades que proporciona ao empresário a possibilidade de fazer grandes investimentos. Infelizmente, a legislação está no seu fim. O prazo de validade é agora, no final do ano. E nós temos acompanhado, o deputado é relator de um projeto para que o reporto possa continuar, o que seria de grande valia. Eu queria saber quais as possibilidades de que a gente possa, de fato, avançar com uma legislação que estenda o prazo do reporto e também se poderíamos contar com a possibilidade de trazer para atividades retroportuárias, que também necessitam de possibilidade de investimento. Olha, Bruno, excelente colocação. Primeiro é importante explicar para quem está em casa, né, o que é o reporto, né? O reporto, a gente que está no dia a dia conhece bastante, agora as pessoas que estão em casa é importante também saber. É um programa de incentivo fiscal do governo federal que desonera a importação de máquinas e equipamentos para expansão da atividade portuária. Então, a empresa que necessita fazer uma importação de máquina e equipamento, ela fica isenta do recolhimento dos tributos federais. O segmento portuário foi um dos segmentos que mais cresceu nesses últimos anos. Todos os anos a gente vê a autoridade portuária, os números divulgados demonstram recordes batidos anualmente. E essa capacidade de investimento das empresas, do setor privado, foi fundamental e é fundamental para garantir esses recordes. Quando a gente fala em recordes, a gente está falando em geração de emprego, a gente está falando em geração de renda, a gente está falando em crescimento econômico, que são premissas e demandas que o Brasil tem hoje como prioritárias, são necessárias. Então, esse incentivo ele já tem praticamente 20 anos, há 2 décadas dessa forma, e não há que se discutir nesse momento introduzir uma carga tributária inexistente para o setor. Nós temos no momento de discutir o quê? Redução de carga tributária para aumentar a competitividade. E não ao contrário, ampliar a carga tributária para que a gente seja menos competitivo e possa gerar menos emprego e renda. O que a gente quer é ser mais competitivo, atrair novos investimentos. E esse benefício ele tem vencimento agora para o mês de dezembro, então, ou seja, a partir de dezembro, nenhuma empresa poderá ter incentivo, poderá ter essa desoneração, usufruir da desoneração, o que é muito ruim. Então, tem um projeto no Congresso, esticando esse prazo por mais 5 anos, eu fui nomeado relator dessa matéria. Nós vamos aí nos próximos dias já emitir o nosso parecer em relação ao projeto, obviamente que é favorável, não tem nem o que se discutir, e vamos pleitear inclusive a ampliação desse incentivo. Você tocou num ponto importante, que são as empresas retroportuárias, que tem essa necessidade também de fazer importação de equipamentos, de máquinas, que hoje não estão abrigadas dentro do incentivo. Então nós vamos buscar essa solução. A gente sabe que para garantir investimentos em qualquer área é fundamental que exista previsibilidade. Nenhuma empresa faz seu plano de investimento pensando na semana que vem, pensando no ano que vem. Sempre no médio e no longo prazo, muitas vezes 10, 20 anos. Então, se não há uma programação, como a empresa vai se planejar para investir, para importar, que só o tempo que demora para um equipamento muitas vezes chegar, para encomendar um equipamento, quer dizer, é preciso ter previsibilidade, segurança jurídica, para que o Brasil possa atrair, de fato, investimentos importantes. E eu sou um defensor dessa questão, inclusive acho que não deveria nem ser periódico o benefício, como foi renovado de 5 em 5 anos. Ele tem que ser permanente, né? Tem que se criar um artifício legal que permita que esse benefício esteja caracterizado bem, de forma muito límpida na legislação, em caráter permanente, né? Porque não dá para ficar de 5 em 5 anos com o pires na mão para aquele que estiver lá no governo, ou estiver no ministério, ou estiver na Câmara, para renovar o benefício. É preciso ter essa previsibilidade, segurança. Hoje, como é que está essa discussão no Congresso? O projeto de lei, que eu sou relator, ele está avançando e estou dialogando com o governo. Eu tive com o ministro Silvio Costa na semana passada e com o Robson Barreirinha, que é o secretário da Receita Federal. O incentivo, esse é um dado muito importante, que foi utilizado de fato pelas empresas, o benefício girou em torno de 250 milhões de reais, que é pífio, né? É irrisório. 0,8% do valor em relação ao valor investido, esses 250 milhões. Então, percebe-se que aquilo que o governo está fazendo é muito pouco perto do que as empresas estão fazendo. Então, não tem nem sentido a gente retroceder nisso. Nós temos que discutir essa ampliação e que ele possa ser perene. Então, essa discussão foi feita. Agora está estudando um formato legal para garantir agilidade na apreciação da matéria. Seja através desse projeto de lei que eu sou relator, seja através de uma nova MP encaminhada pelo governo ao Congresso, através de um novo projeto de lei encaminhado
ao Congresso também, pelo governo federal. O importante é que eu estou, além de ser relator dessa matéria, a gente está atento a essas discussões. Qualquer matéria que venha a ser discutida no Congresso, nós vamos ter uma ação importante para que ela possa ser aprovada de forma célere, porque não adianta todo mundo estar concordando no mérito. O próprio governo não discorda no mérito do reporto, acha que o incentivo tem que ser dado. Só que dependendo de como a forma é proposta, você pode inviabilizar o benefício para o ano que vem, porque isso tem que estar também na lei orçamentária do próximo ano, para que as empresas possam gozar do benefício. Então não dá para aprovar no afogadilho nos últimos dias, porque senão não vai ter a efetividade, vai estar lá legislação aprovada e as empresas não vão poder utilizar do benefício para fazer a importação de máquinas e equipamentos. Então a gente está tratando esse tema com prioridade no Congresso e acredito que até o final do ano nós vamos ter aí, boas notícias para que esse benefício não tenha nenhuma interrupção e possa seguir trazendo e viabilizando investimentos importantes, não só para o Porto de Santos, mas para os portos do Brasil inteiro. Pegando o gancho no assunto reporto, que é extremamente importante para o investimento, né? Nos últimos anos o Porto de Santos teve um investimento privado da ordem de 7 bilhões de reais. Né? E a gente fala no benefício de 250 milhões, 260 milhões. Mas o Porto de Santos vem num crescimento constante. Você falou que a gente vem batendo recorde atrás de recorde. Os primeiros estudos, alguns anos atrás, mostravam o limite do Porto de Santos entre 180 e 190 milhões de toneladas, sem expansão. Né? Então, nós já realizamos no ano passado 162 milhões. O agronegócio deve acrescentar na produção esse ano mais 50 milhões de toneladas. Então, isso mostra para nós que a necessidade da expansão do Porto de Santos. Nós temos algumas questões dentro do Porto Público, STS 10 em discussão, STS 53, mas temos também a possibilidade de expansão do Porto na área continental de Santos, através de terminais de uso privativo, terminais de uso privado. Qual a sua opinião sobre isso? Porque, assim, investimentos em infraestrutura, ele demora a ser feito, né? E geralmente o investimento ele precisa andar antes de você chegar num limite de capacidade. E o que nos mostra pelos estudos é que o Porto de Santos está muito próximo dessa capacidade. Qual a sua visão com relação a esse assunto da expansão do porto na área pública e na área privada? Deputado, eu vou só pedir para a gente fazer um rápido intervalo e enquanto você prepara aí a resposta, a gente volta logo depois do break. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Porto Futuro. O Ricardo Molitzes fez uma pergunta para o deputado a respeito de capacidade, movimentação, toda a preocupação que nós temos aqui, os terminais fazendo seus grandes investimentos, né? E aí a gente tem toda uma infraestrutura para poder ter capacidade para movimentação desse volume que está vindo. E o que você está trabalhando para isso, deputado? Acho que primeiro, em relação ao que está colocado aqui na área insular, né, tanto na margem direita quanto na margem esquerda, eu sou a favor das renovações, né, que estão em curso. Acho que é um direito, é importante que isso possa ser assegurado pelo poder concedente. Com isso, nós vamos alavancar de uma forma muito rápida mais alguns bilhões de investimento no Porto de Santos. Então, acho que essas renovações elas são importantes que elas possam acontecer. Também, as áreas hoje possíveis de serem ocupadas, acho que elas devem ser destinadas da forma mais rápida e objetiva, né? A gente sabe que muitas vezes leilões, novos processos acabam implicando em mais tempo, a burocracia acaba atrasando muitas vezes esse processo. Então, onde for possível fazer adensamento, onde for possível fazer algum ajustes, eu sou favorável que seja feito. Defendo que o terminal de passageiros saia do Concais e possa vir para a região central, para que a gente possa impulsionar o turismo, que é importante para a Baixada Santista. A gente tem aí o aeroporto do Guarujá avançando, né, a passos largos, a licitação já em curso. Isso vai permitir também que onde está o Concais hoje
Possa ter a operação de cargas, né? Exatamente, uma nova área. É o STS 53, previsto para aquela área com operação de fertilizantes. Né? Então, é mais uma área objeto de investimento e também geração de emprego e renda. Então, a gente impulsou no centro, nós vamos ter no centro da cidade de Santos, muito em breve, o VLT chegando praticamente na porta do Concais, ali na São Bento, onde tem o Museu Pelé, tem o Valongo ali todo revitalizado, o Parque Valongo que já está em obra. Então é um grande complexo de desenvolvimento e a cereja do bolo é o terminal de passageiros, não tenho dúvida disso. O EVT já foi apresentado, está em curso, estamos acompanhando isso junto ao novo ministro, a nova equipe técnica, para que esse tema possa avançar. E quando a gente fala da expansão portuária brasileira, né, não existe área semelhante à área continental de Santos em nenhum canto do Brasil, para que a gente possa ter uma expansão portuária que o Brasil precisa. A gente aqui em Santos, Mauro, Bonitz, Bruno, vocês sabem dos números, a gente tem 280 quilômetros quadrados de extensão à cidade, dos quais a gente tem 239 quilômetros quadrados na área insular, né? 39 quilômetros quadrados que reúnem 99,6% da população que vive na cidade. E 0,4% da população está dos outros 241 quilômetros quadrados, que são justamente esses quilômetros quadrados que compõem a área continental de Santos. Óbvio que tem uma boa parte de preservação ambiental, mas se você tirar numa conta rápida aí 2/3 de preservação ambiental, você tem 2 cidades ou 3 cidades como Santos, para crescer, como a área insular de Santos, para crescer na área continental, com terminais privados, é verdade, mas é muito importante que a gente possa lutar por infraestrutura para a área continental, né? Aquela que deve ser de competência do poder público, para que ela possa se viabilizar e se concretizar como uma grande área de expansão portuária, com terminais, novos negócios, estudar também novas vocações que possam ser destinadas para essa área, e a gente tem a condição de avançar. Então, acho que o grande, quando me perguntam, e muitas pessoas, a gente vive aqui a região, não tem essa noção, né? Nós recebemos aqui o ministro, por exemplo, o Silvio Costa esteve aqui, não tinha dimensão do que é a nossa área continental. E a capacidade que nós temos de receber. Já somos um aporto da América Latina, já batemos recorde de movimentação com a estrutura hoje colocada. Os projetos de expansão nos próximos anos vão garantir, ampliar a liderança do Porto de Santos no Brasil e na América Latina. E se a gente tiver um projeto de ocupação estratégico para a área continental, mais, eu diria, ousado, nós vamos ter possibilidade de avançar muito, seja com novos negócios, seja com uma ZPE, que é uma demanda extremamente importante, para que a gente tenha chance aí de gerar novos empregos, renda e desenvolver economicamente a Baixada Santista e o Estado de São Paulo. Deputado, você bem falou aqui da ZPE, Zona de Processamento e Exportação, que é um trabalho que a Prefeitura tem se dedicado muito nesse sentido. E a gente entende que a área continental de Santos, de fato, pode ser um divisor de águas por conta dessa relação porto-indústria, trazendo a indústria mais para perto do porto, diminuindo o custo logístico e, obviamente, no preço final, deixando o nosso porto e a nossa mercadoria cada vez mais competitiva. Com a zona de processamento e exportação, teríamos um avanço mais significativo por conta da isenção de alguns impostos federais e, eventualmente, até estadual. Pergunto, deputado, hoje o governo federal tem um olhar sensível para essa questão da zona de processamento e exportação, em especial o nosso vice-presidente, Geraldo Alckmin, que preside hoje esse Conselho de Exportação. Será que conseguiríamos avançar em breve com o apoio do governo federal? Olha, a questão, eu diria que o olhar, esse olhar prioritário, ele existe, só que nós precisamos transformar esse olhar em resultado prático, né? A gente sabe que o próximo passo para a instalação da ZPE é a elaboração do estudo, né? Já existe um custo estimado, você tem trabalhado muito nisso, liderando esse processo dentro da Prefeitura e lutando pela obtenção de recursos. Nós vamos ter muito em breve lá uma conversa com a Secretária Nacional de Portos, e o objetivo é que o governo federal possa transformar essa vontade política, esse olhar prioritário em recurso, para que a gente possa fazer esses estudos iniciais que são necessários. Não é um investimento expressivo, né, nesse primeiro momento, para fazer os estudos, algo em torno de R$ 1.200.000, R$ 1.300.000, ou seja, que é um valor até irrisório, perto dos benefícios que uma ZPE pode gerar para o país, não é apenas para a Baixada Santista, nem só para São Paulo. Então, acho que nós temos uma possibilidade boa de avanço, Bruno, e especialmente também porque a gente está diante de uma janela de oportunidade, eu diria. A gente
Nunca teve um governador que conhece tanto o Porto como o atual, né? A gente dialoga com o governador, ele quer saber dos detalhes, de como as coisas estão, ele tem o domínio pleno da situação, até porque foi ministro, é uma área que ele tem esse envolvimento, uma paixão, diria, muito grande. Então sabe das demandas, o Estado não vai poupar esforços para aportar recursos para esses projetos, porque o governador também sabe que impulsionando o Porto, ele vai impulsionar o desenvolvimento econômico, a geração de emprego e renda no estado de São Paulo, porque Santos está dentro de São Paulo, e também muitos projetos foram desenvolvidos aqui no Porto, na região, pelo então governador Geraldo Alckmin. Então, quando a gente fala da ligação seca Santos-Guarujá, projeto do governo do estado, que hoje o governador Tarcísio está executando um projeto que o governador Alckmin fez. Então, a gente tem que sair fora desses conflitos políticos, na verdade, unir todos em torno dos projetos que são prioritários para a Baixada. Quando eu falo janela de oportunidade, é o seguinte, nós não estamos, a gente viu nesses últimos anos muito radicalismo, muita briga política, e isso nos leva do nada para lugar nenhum, né? Qual que foi o resultado da briga política para implantar o túnel Santos-Guarujá? É que não saiu. O governo do estado queria uma coisa, o governo federal queria outra. O que saiu? Nada. É a primeira vez que nós temos uma sinergia, né? Todas as Positivo, esferas de governo concordando com o mesmo projeto, né? Então, a minha expectativa é muito positiva porque a gente tem isso, né? A gente tem trabalhado muito. Hoje estaremos novamente com o governador Tarcísio, tratando desse e de outros temas. O governo federal incluiu no PAC a ligação seca Santos-Guarujá. O governador Tarcísio falou, vou colocar recurso independente de tal, não está no PAC. Por quê? Tem políticas que são de Estado, né? No momento da eleição, cada um briga da forma que tem que brigar, defende as ideologias, as posturas, mas acabou a eleição, respeitar quem está escolhido e trabalhar com quem foi escolhido para atingir os resultados que são importantes para a população. E é isso que eu estou fazendo, dialogando com o governo federal, dialogando com o governo estadual, somando esforços para que a gente possa destravar esses grandes projetos que são importantes aqui para a Baixada. Paulo, eu queria entrar num assunto que é um pouco mais crítico, que eu vejo, pelo menos na minha opinião, mais crítico aqui para a região, e você, obviamente, com toda a experiência da Prefeitura de Santos, hoje na Câmara Federal, tenho certeza que tem isso muito claro. A gente fala em crescimento do Porto de Santos, acabamos de falar da expansão de área continental, a possibilidade que a gente tem dessa expansão. O problema hoje que nós temos é um problema de acesso. Hoje nós temos uma via que traz a carga para o Porto de Santos, que é a via Anchieta, da descida, que é dos anos 50. Né? Então, isso hoje, na minha opinião, está se tornando um problema de mobilidade social. Não só do problema da carga, mas um problema de mobilidade social. A gente olha todo dia problemas de congestionamento, qualquer acidente hoje nesse sistema, esse sistema deixa de funcionar. Né? Junto disso, nós temos a questão dos acessos ao porto. De um lado, a gente fala de um crescimento que vem, e que é questão de tempo ele acontecer. Né? Estamos falando de ZPE, de trazer mais crescimento para essa região com o ZPE. Agora, nós precisamos direcionar, na minha opinião, esforços para que a gente consiga fazer isso acontecer. E o que a gente tem de informação hoje é que não existe hoje uma decisão do governo do Estado, né, aparentemente de dois modelos que existem, da efetiva realização disso. E é uma obra de infraestrutura que leva entre 7 e 10 anos para acontecer. Qual a tua opinião com isso? O que nós podemos fazer em conjunto, como você falou, trabalhar em conjunto para fazer com que essas decisões sejam tomadas e que a gente inicie, né, a trabalhar nessa questão do acesso Planalto-Baixada, né? Porque assim, não querendo me estender, mas é um assunto que é preocupante. Você tem o maior equipamento de logística do país, né? Do outro lado você tem São Paulo, que é o maior PIB do país, e a gente hoje não tem uma condição logística adequada para essa região. Qual a tua opinião sobre isso? Olha, excelente pergunta, Molite. Você tem toda a razão. Primeiro, quando a gente fala de acesso, é bom a gente recuperar o histórico, a memória, né, do que foi a segunda pista da Imigrantes. Hoje, nós estamos correndo atrás do tempo, com muito atraso, fazendo esses acessos aqui na chegada à Baixada. Porque você deve se lembrar que quando foi licitada a concessão da segunda pista da Imigrantes, ela foi licitada e foi deserta 2 ou 3 vezes. Ou seja, ninguém se interessou em fazer. O que o governo do Estado fez?
para que ela pudesse se tornar atrativa e as empresas pudessem participar. Foi retirando obrigações que eram previstas originalmente no edital. Então essas obras de acesso, quando a gente fala da entrada da cidade de Santos, só devia ter sido feito junto com a segunda pista. Muitas dessas obras estavam no caderno de execução, só que os valores praticados, né, de investimento eram inviáveis, não foi atrativo para o mercado, o governo foi tendo que retirar investimento para que aparecesse alguma empresa e fizesse a segunda pista. Então hoje o que a gente faz é correr atrás daquilo que foi retirado nesse edital que promoveu a segunda pista. Hoje está mais do que claro, não só pelo presente, mas especialmente também pelo futuro, pela projeção, que nós precisamos de uma terceira ligação, uma terceira pista, não há dúvida, né? Mais do que isso, não só a terceira pista, mas também, se a gente fala da área continental, a ponte é fundamental, é importante. Quando as pessoas falavam, olha, é ponte ou túnel, eu falava que era a discussão do atraso. Porque, quer dizer, não é ponte ou túnel. Prestes Maia, 100 anos, falava que tinha que ter 3 ligações entre as margens. Não fizeram nenhuma. Então tem que ser as duas, porque uma vai ter uma vocação de mobilidade urbana, turística, etc. A outra vai ajudar a viabilizar essa área continental que todos nós estamos falando aqui, da importância. Então nós temos que lutar. E a gente fala, são sonhos, olha, mas o investimento, você falou de um número agora, nos últimos anos o Porto gerou aí quase 7 bi, né? Você colocou. Uma obra dessa não custa isso. Não custa isso, quer dizer, o que o Porto gera de riqueza para o país, o que a própria região gera, e mais, o que isso vai gerar para os próprios cofres do governo do Estado, do governo federal, porque nós vamos estar falando em prospecção de novos negócios, novos investimentos, então nós temos que trabalhar nessa agenda. O governo do Estado, só para fazer aqui justiça, eu conversei com o governador Tarcísio sobre isso, e é clara a posição dele em reconhecer a necessidade de se fazer essa terceira ligação. Isso foi claro. Agora está discutindo isso o quê? O formato, a opção tecnicamente mais viável, tá? Nesse nível a discussão nesse momento, mas há concordância do governador de focar nesse que é um tema central para a Baixada Santista e para o Brasil, não é para a Baixada, né? Porque a gente que tem 13 mil caminhões por dia, que bate recordes todos os anos, precisa garantir condições mínimas de competitividade para o Porto seguir crescendo. Esse tema é muito importante, eu acho que a gente ainda precisa voltar um pouco nele, mas vamos fazer um breve intervalo e voltamos para o terceiro bloco em seguida. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Porto Futuro, hoje recebendo o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa. Paulo, falávamos aqui sobre a necessidade urgente da ligação, mais um acesso com o Planalto. Acho que a oportunidade também não só de discutir ligação via Sistema Anchieta Imigrantes, mas ligação com a área continental através do projeto Via Verde. E tem a questão também que a gente discute muito dos problemas com a Alemoa. Entrou agora em funcionamento a operação aí da FIPS, com todo o seu caderno aí de obrigações, que envolve também o viaduto da Alemoa. A gente ainda precisa de mais uma obra ali, que é o viaduto de saída, que está sendo discutido também a possibilidade do governo do Estado fazer esse investimento. E eu acho que a Prefeitura também tem feito um grande trabalho, né? O secretário Bruno Orlandi está diretamente envolvido nessas discussões. O que a gente pode trabalhar junto, o que a gente pode trazer com o governo federal. Parece importante a área, acho que o presidente Pomini fala em ter uma revisão de poligonal, talvez até uma possibilidade, quem sabe, de discutir a Alemoa entrando para a poligonal do Porto, acho que talvez para ter investimentos contínuos dali federal, porque afinal aquilo é uma área de movimentação direta do Porto de Santos. Olha, essa é uma questão importante. A Alemoa tem empresas que são fundamentais para o desenvolvimento portuário do Brasil, não só do Porto de Santos. Então, nós tivemos aí essa semana com a Rumo, né, com toda a equipe, tive uma reunião em São Paulo, com o presidente Pomini, tratando do caderno de investimentos que a FIPS tem, né, que são investimentos estratégicos e importantes, cronologia desses investimentos, acelerar. Da parte do governo do Estado, o prefeito Rogério
teve também com o governador Tarcísio, se comprometeu a aportar recursos para fazer as obras que são necessárias ali na Lemoa. O governador conhece esse problema, sabe das dificuldades. Recentemente teve aquela crise com os caminhoneiros, né, em função da falta de condições também naquela área. Há o compromisso do governador de repassar recursos para que a gente possa solucionar esse problema. O projeto inicial da entrada da cidade estabeleceu um viaduto, né, que foi feito, já foi construído, mas a gente sabe que há necessidade de uma melhor infraestrutura, melhorar o acesso ali para as empresas, para os caminhoneiros, enfim, para o contexto portuário. E a gente vai ter aí a participação do governo estadual e também do governo federal. Minha missão é promover essa articulação para que a gente tenha a execução desses investimentos o mais rápido possível. Paulo, nós sabemos que um dos grandes instrumentos que as prefeituras de Santos e Guarujá utilizavam para participação na gestão do Porto de Santos era o Conselho de Autoridade Portuária, quando ele tinha um caráter deliberativo. Há um tempo atrás houve alteração, ele passou a ser um CAP apenas consultivo e isso acabou esvaziando um pouco a participação direta dos municípios. Queria ouvir um pouco a tua posição e se há possibilidade da gente retomar a discussão e quem sabe trazer de volta a possibilidade de ter um CAP deliberativo para participar dos grandes assuntos, inclusive o PDZ aqui do Porto de Santos. Olha, eu sou contrário a esse modelo atual do CAP, né, onde foram retirados poderes do CAP, retirada a representação dos municípios, né, do governo do estado. Não tem sentido a gente pensar num conselho de autoridade portuária, primeiro, que não tenha o poder de decisão, que não possa tomar decisões que refletem dentro do contexto portuário. Segundo, a gente tem o porto está localizado aonde? No território urbano dos municípios, nas cidades. Então não tem sentido deixar de ouvir as prefeituras. As prefeituras têm que ter voz e vez. Você tem que opinar naquilo que acontece dentro do seu território. Os caminhões, a gente está falando aqui de melhorar a infraestrutura, de fazer terceira pista. Quem faz a gestão dos acessos ao porto, das rodovias? É o governo estadual. Tem sentido o governo estadual estar fora da mesa, da tomada de decisões? Também não tem sentido algum. Eu apresentei um projeto de lei na Câmara para que a gente possa retomar essa função deliberativa do CAP. Tenho conversado bastante, havia já uma, eu diria, conversa adiantada com o ex-ministro Márcio França em relação a avançar nesse modelo, uma concordância. Agora, com a troca de ministros, nós estamos introduzindo esse tema e o objetivo é tratar desse tema com o atual ministro para que a gente possa rever essa estruturação do CAP, conferir amplos poderes aos municípios, ao Estado, à sociedade civil organizada, que tem que ter voz e vez, tem que participar, tem que ter assento. Não tem sentido, a gente vive num país com dimensões continentais. O Brasil tem mais de 210 milhões de habitantes, tem diversas realidades dentro diversos países dentro do Brasil. E nós precisamos fazer o quê? Descentralizar. Não dá para Brasília ficar decidindo tudo, muitas vezes sem conhecimento daquilo que é necessário. A gente precisa de mais Brasil e menos Brasília, né? Esse é um lema importante. Então eu defendo essa descentralização, defendo que as decisões possam ser tomadas aqui e nós vamos lutar tanto do ponto de vista formal, com a projeto de lei, quanto também no âmbito político, com o Ministério, para que esses poderes possam ser retomados e o modelo que funcionou lá atrás possa ser reimplementado. Vou voltar um pouco no assunto do Concais, o Parque do Valongo, todo esse esforço que está sendo feito de construir o Parque do Valongo, trazer o Concais para cá, ou seja, trazer movimento de volta para o centro de Santos. Você acha que essas iniciativas, elas são suficientes para a gente recuperar o centro de Santos? Porque assim, o centro de Santos, a gente hoje, é inevitável usar aqui um pouco da sua experiência como prefeito, né? Você anda no centro de Santos hoje, você tem vários imóveis fechados, uma série de coisas. Você acha que que essas grandes iniciativas que foram conseguidas agora, elas vão ser suficientes? Ou outras ações nós precisamos para trazer de volta o centro de Santos, né, na movimentação que tinha há anos atrás, de você ter escritórios, restaurantes, hoje que caiu muito isso, talvez a pandemia tenha ajudado um pouco nessa situação também, né? Mas você acha que isso é suficiente? O que mais que a gente precisa fazer? Olha, essas ações, o Parque Valongo, a transferência do terminal de passageiros para o centro da cidade, para o Valongo, são ações imprescindíveis.
são necessárias, mas não são suficientes. É necessário que a gente tenha um plano que existe com um conjunto de ações a serem desenvolvidas. Primeiro, as pessoas, as experiências mundiais mostram que ninguém vai onde não tem transporte público de qualidade. Nós precisamos ter um transporte público de qualidade. O VLT vai cumprir essa premissa. Então, as pessoas vão poder chegar no centro da cidade a qualquer hora, com segurança, com conforto, né, fazendo o deslocamento ali pelo Valongo, por todos os bairros aí, vai passar pela João Pessoa, Constituição, Amador Bueno, Praça da Rodoviária, vai chegar na rodoviária, o VLT, enfim. Acho que o VLT é uma questão importante. A legislação, para ela possa ser o nosso plano diretor, a lei de uso e ocupação do solo, tem que ser cada vez mais atrativa para empreendimentos habitacionais na região central da cidade. Então as pessoas falam, olha, gente morando no centro, precisamos de vida, precisamos dar vida para o centro, as pessoas precisam morar no centro. E aí, se a gente recuperar mais uma vez um pouco a memória, a história, a gente vai ver que a ocupação da cidade de Santos começou pela região central. Então aqui a gente tem uma infraestrutura já consolidada, própria, não precisa criar nada, né? Muitas famílias foram constituídas aqui, começaram. Meu pai conheceu minha mãe no Valongo, né? E a partir dali construiu a história da minha família. Muitas famílias têm histórias semelhantes. Então nós temos que incentivar. Nós já fizemos mudanças na legislação. Hoje já há empreendimentos habitacionais em curso, sendo construídos, mas acho que a gente pode avançar ainda mais. E tendo esses equipamentos, terminal de passageiros, Parque Valongo, VLT, acho que vai se tornar mais atrativo para os construtores. Tem que ser mais barato construir aqui do que em qualquer outro lugar da cidade. Além de ser mais barato, tem que poder fazer mais unidades. Tem que incentivar os impostos para quem vai comprar. Não cobrar IPTU, como a legislação hoje já permite que quem vem para cá não vai pagar IPTU durante um período de tempo, o morador. Porque hoje a gente vê o que muitas pessoas, às vezes, optam por morar em cidades próximas ou sair daqui por conta do valor dos imóveis que são praticados. Então, tudo isso vai tornar os imóveis mais atrativos, movimentando a economia. Então, uma série de ações, a questão da segurança, uma questão fundamental, precisa aprimorar as políticas de segurança, aí, força de Estado, forças municipais, para que a gente tenha ambientes cada vez mais seguros aqui na região central. E com esse conjunto de ações, revitalização de equipamentos importantes aqui no centro, não tenho dúvida que a gente vai trazer a população de volta para a região central, tornar o centro de Santos cada vez mais atrativo. São Vicente, por exemplo, tem um centro bastante pujante, bastante movimentado, vai se fazer a conexão entre as duas cidades muito rapidamente, o centro de São Vicente com o centro de Santos, porque o VLT vai chegar no centro de Santos. Então a gente tem que ter transporte de qualidade, e o VLT tem que avançar rapidamente. O VLT tem que chegar na área continental de São Vicente, rápido, tem que ir para Cubatão, tem que ir para o Guarujá, tem que ser um modal integrado em toda a Baixada Santista. Uma flexibilização dos níveis de tombamento, né? A gente tem, lógico, uma região que é muito importante, que é histórica, aquele retângulo que vai lá da Igreja do Valongo até o Outeiro, né? Passando ali pelo Museu do Café, Associação, mas eu acho que tem uma série de outros equipamentos, de prédios ali, que podem ter, talvez, o nível de tombamento reduzido para que o investidor, né, o empresário da área da construção possa, de fato, fazer esses investimentos, né? É importante, lógico que nós temos uma história muito rica aqui em Santos, né? Muitas ações aqui na questão histórica, mas é preciso saber separar o que é histórico do que é antigo, né? que tem história e do que é velho, né? E a gente saber fazer essa diferenciação, porque o progresso tem que ser, de fato, priorizado, preservar a nossa história, mas permitir o avanço. E aí é o equilíbrio, né? Não dá para restringir tudo, né? Não pode, por que não pode? Não, nós temos que ser mais flexíveis, justamente para que esses investimentos possam ser feitos. Só precisamos fazer um retrofit, precisa revitalizar, mas vamos subir, vamos construir. E acho que os órgãos de controle já têm esse olhar, porque o que a gente tem muito, infelizmente, né, e em vários lugares, e aqui em Santos não é diferente, placa de aluga-se, vende-se, né, no centro, e a gente não quer isso, né? Não pode. Existem mecanismos legais, os órgãos de controle estão acompanhando esse processo, nós precisamos dar vida para o centro, nós precisamos desenvolver economicamente o centro, e para isso é preciso um esforço conjunto aí dos órgãos de controle,
obviamente, trabalho da prefeitura, da sociedade civil, para que a gente possa incentivar a ocupação do centro. Eu acho que Santos tem uma grande oportunidade, né, de ter um grande indutor de retomada dessa região e uma oportunidade também de trazer dinheiro novo, né, novos investimentos, novos negócios, de turismo, né, eu acho que a vinda, além dos navios de passageiro, do paulistano que vem a Santos, de encontrar aqui opções aí de lazer, de gastronomia. E quando a gente fala, Mauro, é importante frisar isso, para o telespectador que está em casa nos acompanhando, a gente fala de integrar modais, por exemplo. É o cidadão que vai chegar no aeroporto do Guarujá, vai ter o avião pousando lá, vai poder atravessar para outra margem, vai poder embarcar no cruzeiro. Então a gente fala Porto de Santos é a denominação histórica, mas não é Santos, é a Baixada Santista, porque tem muita gente nessas empresas portuárias que moram em São Vicente, que trabalham nessas empresas, moram em São Vicente, moram no Guarujá, moram na Praia Grande, moram em Cubatão. Então é gerar emprego e renda, é alavancar a economia de toda a Baixada Santista. Por isso, esse esforço conjunto ele é importante e necessário. Agradecer ao deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, mais uma vez, por estar aqui participando desse primeiro programa do Porto Futuro, o secretário Bruno Orlandi, Ricardo Molitzas, amigo, parceiro aí de associação comercial e de várias discussões de Porto, né, do nosso futuro aqui. Então, esperamos vocês aqui, o senhor aqui mais vezes aqui conosco. Acompanhem o nosso programa nas redes sociais e toda segunda-feira após o Roda Viva estaremos aqui nesse bate-papo franco e aberto sobre o Porto.